Olá a todos, boa tarde. Então, sou Fernando Oliveira, diretor da FAESDA. Bastante satisfação de dar início aí ao nosso segundo seminário internacional de serviços assistidos por animais. O primeiro ocorreu no mês de dezembro de 2022. Tivemos palestrantes aí de diversas partes do Brasil e do exterior. E agora nós estamos fazendo essa segunda edição, com alguns palestrantes da edição passada, algumas pessoas novas também, pessoas atuantes no Brasil, pessoas atuantes aí em outros países, como Estados Unidos, França. Então, a gente tem esse objetivo, né, de fortalecer a área através do ensino e através da promoção desse, desse sistema que tem beneficiado tantas pessoas, né, na atenção básica à saúde, na forma complementar a tratamentos de diversas condições e até mesmo de forma lúdica, né? Então, a nossa instituição, ela zela bastante pelos serviços tidos por animais e a gente está já no nosso quarto grupo em andamento de cursos de pós-graduação, né? E o nosso seminário aqui abrange boa parte aí do nosso corpo docente, alguns alunos também. E para dar início, a gente tem a doutora Marisângela, que é uma das grandes responsáveis pela introdução dos serviços assistidos por animais na FAESD. A doutora Marisângela, ela é mestre em psicóloga, mestre em psicologia, doutorado em saúde coletiva e tem ampla experiência na área. Então, obrigado pela tua participação, Marisângela, seja muito bem-vinda e tenho certeza que o pessoal aí vai se beneficiar bastante do teu conhecimento. Boa tarde a todos, boa tarde, Fernando, né? É uma alegria estar aqui hoje também, né? Já de antemão, peço desculpas pela voz, que está um pouquinho falha. Aqui no sul, a gente está com. Aqui no sul do sul, né? Tem dias muito frios. Ontem a gente estava aqui com 0 graus e sensação de -4. Hoje já subiu um pouco mais, então difícil a gente não sentir um pouco também a oscilação de temperatura, né? Mas, enfim, gostaria, né, como mencionei anteriormente, de agradecer a FAESDA pela, pelo convite, né, para estar aqui também hoje. Eu acho que acredito que é um momento tão significativo e importante também. É o segundo seminário. No primeiro, eu tive a possibilidade, né, de fazer a mediação né, de falas de colegas. E hoje, então, com o convite aqui para falar um pouquinho para vocês sobre algo que me é tão caro, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu montei uma apresentação. Aqui. Então, né, a minha ideia hoje, então, para fazer essa fala, né, trazer um pouquinho para vocês também a respeito da minha experiência, enfim, com as intervenções, é falar um pouco de saúde mental, né, então, evidências, vínculos e possibilidades de cuidado através das intervenções assistidas por animais. Já para começar, assim, também, né, eu gostaria de falar para vocês também da onde que eu parto, né, eu acho que isso é uma coisa bastante importante, porque a gente sempre parte de algum lugar quando a gente é convidado para falar sobre isso, né? Eu não venho atuando atualmente com as intervenções assistidas por animais, mas eu entendo que isso vem, né, de um desejo, assim, também, né, de daqui a pouco continuar. A minha formação, eu sou psicóloga de formação, formei na UFSM, e sempre tive contato com animais, né? Desde muito pequena, assim, principalmente com cães e gatos. E com cavalos eu nunca tinha tido a oportunidade até ingressar na graduação. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu fui convidada para participar de um projeto de ecoterapia da UFSM, que era coordenado pela Educação Física, professor Fernando Copete, né? E aí eu tive meu primeiro contato com cavalo, apesar de ter nascido numa cidade de interior, né? E convivido mais com os animais, o cavalo para mim era uma novidade. E foi uma grata novidade, assim, porque eu me encantei. Eu comecei no primeiro semestre da graduação e eu pude acompanhar, assim, o processo e o projeto todo durante toda a minha graduação. Uma das grandes dificuldades que eu encontrava, assim, durante esse processo era ter quem me orientasse,
né, nos professores do curso, enfim, ninguém tinha nem conhecimento e nem interesse também, né, em estudar esse tipo de intervenção. Então, eu tive que ir indo por conta, assim, fazendo formações fora, né, a própria orientação do professor Fernando Copete, enfim, de outros colegas também me ajudaram muito, mas foi algo que foi sendo despertado, assim, também durante a própria graduação, né. Eu fiz o trabalho de conclusão de curso, né, voltado para isso, assim, foi uma história de vida de um militar que trabalhava com ecoterapia em Santa Maria, e ele era um dos principais agentes, assim, né, quando começou a ecoterapia ali, né, então foi um processo muito significativo na minha trajetória. Depois disso, indo para o mestrado, eu não consegui seguir estudando ecoterapia, porque também não era algo que, né, que tivesse muita abertura, assim, né. Então, eu tive a possibilidade de seguir estudando ecoterapia e também daí ter a própria possibilidade de dar aula, né, de disciplinas sobre ecoterapia, quando eu ingressei na docência, né. Então, aí na docência eu consegui supervisionar estagiários, consegui, então, né, ministrar disciplinas, consegui também orientar TCCs, então aí a gente foi um pouco mais para essa questão mais focal, assim, também, né. Depois disso eu parti para o doutorado. No doutorado eu não estudei a ecoterapia em si, né, nem as intervenções assistidas por animais, mas eu fui também estudar as práticas integrativas e complementares, com presos em Rondônia. Então, essa questão das práticas, né, integrativas, que eu entendo que a própria ecoterapia e as intervenções assistidas por animais também se encontram dentro dessas práticas, né, sempre estiveram presentes na minha trajetória. E aí, dentro disso, né, das PICs, enfim, eu conheço, né, o Fernando há alguns anos já, se eu não me engano, desde 2013, 12 ou 13, quando eu comecei a estudar Ayurveda, e com o passar dos anos, né, que eu também fui aprofundando um pouco mais os estudos nesse sentido, e aí quando surge também a FAESA, né, por iniciativa do Fernando, também da Vanessa, né, uh, e que eles me convidam, então, para a gente pensar em outros cursos, né, a FAESA é a Faculdade Escola de Ayurveda, mas o Fernando decide, então, ampliar, né, os cursos voltados para a saúde, enfim, e aí ele me fez um convite para pensar, então, em pós, né, em alguma pós que pudesse ser interessante dentro da área da saúde também, né. E aí, como eu já vinha também estudando isso, pela necessidade de mais aprofundamento na área, é algo que a gente percebe, né, que é uma demanda muito grande, que ao mesmo tempo também não tinha, né, agora eu acredito que até possa ter mais alguns, mas naquele momento também não tinha cursos nesse sentido. Foi pensado, então, um curso naquele momento, né, de intervenções assistidas por animais, agora os serviços assistidos por animais. E com grata surpresa, assim, né, a gente foi percebendo que ao longo do tempo, então foi aparecendo muitas pessoas interessadas, tanto que agora estamos então, né, indo para a quinta turma. Então, como eu disse para vocês, é uma grata felicidade assim poder também, além de estar aqui hoje, poder acompanhar o processo, né, com o investimento também da própria Faesda, né, e de poder perceber o quanto as pessoas têm conseguido então acessar esse tipo de conhecimento por uma pós-graduação que foi também ali um pouco começada, iniciada, né, por mim. Então, é uma coisa muito, muito feliz, assim, de poder acompanhar, né. E para além disso tudo, do gosto, né, da questão de poder perceber essa falha também, né, de teorias, de práticas, né, ou de estudos mesmo, né, dentro da área, vem essa questão do vínculo com os animais também, né, então provavelmente vocês talvez escutem os meus cães também, né, porque como eu sempre tive vínculo, continuo tendo vínculo, tenho animais em casa, e aí a gente consegue, né, como eu sempre falo nas aulas da pós, né, é uma tentativa da gente também, né, quando a gente estuda esse tipo de tema, de tentar comprovar aquilo que a gente sente na prática, né. Então, o quanto o vínculo com os animais, ele é extremamente significativo para nossa vida, para nossa saúde mental, né. Então, é muito importante da gente conseguir fazer, quando a gente faz ciência, quando a gente vai buscar também conhecimento, buscar por coisas que façam sentido na vida da gente, né. Então, isso tudo que eu também venho pesquisando, estudando, enfim, é algo que eu consigo pensar dentro da minha própria vivência, né. Então, isso é extremamente significativo.
Bom, quis trazer também aí para vocês, num primeiro momento, né? Por que falar de saúde mental hoje, né? Eu entendo que até pouco tempo atrás a gente tinha bastante dificuldade até mesmo disso, né? De poder pensar assim, não, saúde mental como se fosse algo supérfluo, né? E hoje o que a gente percebe é que há uma necessidade muito grande, porque é um desafio muito grande, um desafio mundial, da gente poder falar sobre isso e pensar justamente em intervenções, né, para se tratar de saúde mental. Então, trago para vocês ali alguns dados, né? Então, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental no mundo, né? Isso é um número muito significativo. Se a gente for pensar, isso fica em torno de a cada 8 pessoas, uma tem um transtorno mental, né? Então, a ansiedade e a depressão, elas estão entre as principais causas de sofrimento e incapacidade. A solidão, isolamento social, são reconhecidos como importantes desafios contemporâneos. E dentro disso, né, então a depressão e os transtornos de ansiedade, eles representam a maior parcela de carga global em saúde mental. Estudos projetam um Bom, aumento expressivo. professora, Oi, desculpa, sim. eu não sei, eu acredito que você esteja mudando os slides aí, ou você está Aham. na tela. É porque não está mudando. Ué, deixa eu ver, eu mudei, mas não Ele foi, então. está, ele tá parado no primeiro slide, aí o pessoal não está conseguindo acompanhar. Tá, deixa eu tentar de novo aqui, vamos ver. Vamos ver se agora vai. Agora aparece? Sim, porque Sim, falar de tá saúde bem. mental hoje. Isso, tá bem. Só muda Obrigada, mais um para Fernando. ver se ele vai mudar de novo. Aham, deixa eu ver Passa para a aqui. próxima, vamos ver se ele vai ou volta. Foi? Isso, agora está mudando normal. Pode continuar. Tá bem. Tá bom, obrigada, Fernando. Então, como eu estava mencionando, né, então a depressão e os transtornos de ansiedade, eles representam a maior parcela da carga global em saúde mental, né? E os estudos projetam um aumento expressivo desses quadros nas próximas décadas, se não houver uma ampliação das estratégias de cuidado e de prevenção, né? Então, se a gente for pensar ah, com o decorrer do tempo, o que a gente tem percebido é que se falar de saúde mental e se tratar da saúde mental é algo extremamente significativo, né? A própria condição que a gente tem vivido, né? Então, trago aí a respeito da própria pandemia, né? Que acabou agravando esse cenário mundial. E aumentou significativamente esses sintomas de ansiedade, de sofrimento psicológico, os sentimentos de solidão e de depressão, que acabaram evidenciando a importância, então, né, de fatores ah, sociais, relacionais e comunitários no cuidado de saúde mental. Então, a própria pandemia, ela fez com que a gente, de alguma forma, se isolasse, e aí eu entendo que, inclusive, a própria questão da importância dos animais, né, foi extremamente significativo. Não são poucos os relatos que a gente escuta, né, de pessoas que comentam que os animais acabaram salvando a vida delas durante a pandemia, muitos acabavam ficando ainda mais isolados, pelos seus trabalhos, né, por N situações, e acabava que o único contato que as pessoas tinham com outro ser era com os animais, né? Então, eu trago um questionamento que eu acho extremamente significativo nesse sentido, né? Então, um mundo que é hiperconectado, por que tantas pessoas se sentem desconectadas, né? Então, se a gente está falando que a própria questão de saúde mental hoje, ela tem a ver com esse sentimento de solidão, de depressão, né, de isolamento, como que a gente lida com isso no mundo que está cada vez mais conectado? A gente está tão conectado via redes, né? Mas, ao mesmo tempo, essa carência que a gente tem também desse contato, né? E que aí os animais acabam muitas vezes suprindo essas necessidades. Eles não substituem, né? Mas, ao mesmo tempo, o quanto eles acabam sendo importantes e significativos dentro desse processo, né? Bom, passando então, né, a respeito dos animais de estimação no mundo, que eu acho que é um número bastante interessante e importante da gente pensar também, né? Então, nas estimativas, assim, que a gente encontra, há, então, né, a ideia de que exista mais de 1 bilhão de animais de estimação no mundo, considerando cães, gatos e outros animais de companhia. Essas estimativas apontam que centenas de milhões de famílias convivem então com animais, especialmente cães e gatos, que são as espécies de companhia mais frequentes. Só vou passar porque esses aqui são
dados, né? Então, entre os animais de companhia, há aproximadamente entre, né, 470, 900 milhões de cães vivendo junto com os seres humanos. As estimativas variam conforme a metodologia e se incluem cães, gatos comunitários, semidomiciliados, cerca de 350 a 370 milhões de gatos mantidos como animais de estimação. Então, são números bastante significativos, né? Em alguns levantamentos globais, o que a gente percebe, então, é que a mais da metade das pessoas entrevistadas relatam conviver com pelo menos um cão ou gato. Em muitos países, os animais deixaram de ocupar apenas a função utilitária e passaram a ser reconhecidos como membros da família, um fenômeno frequentemente chamado de família multiespécie, né, ou relacionado, então, ao conceito de vínculo humano-animal. Então, é bastante comum a gente ouvir também esse relato, né, hoje quando as pessoas vão falar a respeito das suas famílias, né, de incluírem os seus pets, né, os seus cães, os seus gatos, os seus animais de estimação, até porque eles são, então, considerados como membros da família, né. E aí é interessante da gente poder pensar que não vai ser o foco também aqui da minha fala hoje, mas que eu acredito que seja muito significativo, é o lugar que esses animais também vão ocupando, né? Então, assim, as próprias, a forma como as pessoas se relacionam, né? O aumento, por exemplo, né? De lojas, né, de pet shops, de objetos, de coisas que são, então, utilizadas para esses animais, né, e até mesmo os próprios processos de luto, né, a perda de um animal de estimação, o quanto isso também é bastante significativo e o quanto mobiliza também as pessoas, né, justamente porque, como eles acabam sendo, então, considerados como membros das famílias, né, como uma figura de apego, de afeto, né, de apoio, o quanto perder um animal de estimação é algo extremamente difícil, né? Então, isso também é algo que hoje a gente carece de mais estudos e também de mais aprofundamento dentro da área, porque realmente é algo que é bastante importante, né? Bom, enquanto mais de 1 bilhão de pessoas, então, no mundo vivem, né, com algum sofrimento ou transtorno relacionado à saúde mental, outro dado chama atenção, né? Mais de 1 bilhão de animais de companhia compartilham a vida cotidiana dos seres humanos. Talvez uma das grandes perguntas, então, contemporâneas seja, né, o que esses vínculos revelam sobre as nossas necessidades de conexão, de cuidado e de pertencimento? Justamente porque, né, se a gente vai pensar, né, quando eu fui buscar por esses dados, me chamou bastante atenção nesse sentido, né, então, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de animais de companhias, e o quanto esses números vêm crescendo, né, então, essa necessidade que a gente tem tido também, então, né, de ter esse contato com os animais e de poder, então, conviver com esses animais de uma forma também de afeto, de cuidado, né, da importância também desse vínculo, né. Bom, quis trazer também aqui para vocês um pouquinho a respeito dessa relação do homem com o animal, né, trazer um pouquinho a respeito da história, né, que eu acho que é extremamente também significativo para a gente entender como a gente chegou à relação que a gente também tem com os animais hoje, né. Como eu sempre digo, nada na história acontece por acaso e sempre as coisas são sempre entrelaçadas, né, com as questões sociais, econômicas, com as questões daquele momento em que se vive, né. Então, a relação do homem com o animal, ela vem desde que da existência praticamente do homem, né. Então, cerca de 15, 30 mil anos, né, que se tem mais ou menos datadas essas primeiras relações, que são de início de sobrevivência mesmo, né, mas que também se percebe já um início desse vínculo, né? Então, o primeiro grande vínculo de cooperação parece ter acontecido entre humanos e ancestrais dos cães. Com lobos menos ameaçadores, começaram a se aproximar dos agrupamentos humanos e, ao longo das gerações, estabeleceu-se uma relação de benefício mútuo. Inicialmente, os cães auxiliaram na proteção, na caça, na localização de alimentos, segurança, mas há evidências de que o vínculo afetivo surgiu muito cedo nessa história. Então, o que se percebe é que, num primeiro momento, os animais também surgem, eles aparecem na vida do homem, tanto pela luta pela sobrevivência, por exemplo, né, auxiliando nesses processos mesmo de sobrevivência, mas o que se percebe é que justamente, né, o fato mesmo, né, deles começarem a se aproximar do humano, né, de conseguirem permitir que essa relação aconteça, muito provavelmente esses vínculos também já iniciassem, né, esses vínculos mais afetivos.
Bom, há cerca de 10 mil anos, então, o que a gente vê também a respeito dessa questão da inserção do homem com o animal na agricultura, né, e essas novas relações que vão sendo estabelecidas. Então, o desenvolvimento da agricultura, das sociedades mais estáveis, outros animais, então, passaram a conviver de forma mais próxima com os humanos. E é interessante porque, além da própria questão do gado, do cavalo, né, me chamou a atenção a respeito do gato, né. Então, os gatos acabaram se aproximando dos assentamentos agrícolas, atraídos pelos roedores que consumiam os estoques de grãos. E, com o tempo, essa convivência evoluiu para uma relação de proximidade e companhia. Não é incomum a gente ainda perceber, aqui no Rio Grande do Sul, a gente percebe bastante isso, né? E eu trago do Rio Grande do Sul porque é mais a minha vivência também, né? Quando a gente vai para o interior, né, quando a gente vai aqui, chama para fora, algumas famílias, né, tem então cria-se gatos junto por exemplo, onde se estocam, né, esses grãos, aonde tem um galpão, enfim, justamente para evitar então esse acúmulo, né, essa reprodução dos roedores, né. Mas é interessante que assim, mesmo que seja para isso, né, o quanto também esse vínculo muitas vezes vai acontecendo. Então, os gatos, às vezes, que a gente chama de mais ariscos, né? Mas é interessante porque a gente vai domesticando esses gatos, a gente vai, né, tendo um vínculo diferenciado, mas ainda se percebe também essa relação, né? Então, de criar esses gatos, né, para que esses roedores também não se reproduzam, né? Nas civilizações antigas, então, o animal como símbolo e como companhia. Quando a gente vai olhar, né, para o Egito Antigo, né, os gatos eram associados à proteção, espiritualidade, cuidado, né, diversas culturas passaram a representar animais em mitos, rituais, narrativas, como mediadores entre o humano, a natureza e o sagrado. Quando a gente vai olhar para isso, assim, né, a gente consegue perceber, não raro, até hoje, né, a gente vê, assim, nessa questão mesmo da espiritualidade, enfim, né, algumas culturas que se utilizam muito do símbolo do gato, né? Então, o gato como representando um deus, o gato representando essa conexão com a espiritualidade, né? O gato preto, né? Então, nesse vínculo, né? Uh, o gato, a gente consegue, não só o gato, o cavalo também, a gente escuta muito nesse sentido, né, de vídeos que a gente consegue, que acompanha na internet, né, a respeito desse vínculo do gato, por exemplo, né, com pessoas que estão prestes a morrer e que a gente, num primeiro momento, tende a acreditar que pode ser, e que, enfim, daí vai a respeito de crença, né, a respeito de uma questão de espiritualidade, que o gato consegue sentir, né, quando a pessoa está por morrer, e aí ele se aproximaria para dar esse cuidado. Aí algumas pesquisas mais contemporâneas, né, conseguem trazer a respeito também de substâncias né, que o próprio corpo humano vai, então, exalando, né, frente à própria possibilidade, né, da iminência da morte, e que os animais teriam essa sensibilidade, inclusive olfativa, né, perceptual, e que então fariam com que isso acontecesse. Mas, como nas civilizações antigas a gente não tinha também essa, né, a ciência, e aí, como eu falei, também uma questão de crença, né, então se acreditava ou se acredita de alguma forma que teria a ver com essa questão, por exemplo, inclusive do sagrado, né, da espiritualidade do próprio animal, né, não só do gato, mas como eu disse para vocês, em relação a outros animais também. Aí vai muito também de cultura, de crença, né? Mas que também é uma relação bastante significativa. Algumas tribos utilizam, né, o porquinho da Índia, né, outros animais também como símbolos, né, e também como animais que participam de rituais para fazer, por exemplo, a limpeza e o cuidado das pessoas, né. Então, o quanto isso também é significativo dentro desse vínculo e dentro dessas relações, né. Bom, depois, então, aí dos séculos XVIII, XIX, desse animal funcional ao animal de companhia, num primeiro momento, então, animal muito mais com essa função de trabalho, né, de sobrevivência, e aí com essas mudanças, né, então, sociais, na urbanização, principalmente no Ocidente, os animais começaram a ocupar mais o espaço doméstico, né, então o vínculo deixa de ser apenas baseado na utilidade, que é o animal que trabalha, e ele se aproxima da ideia de companheirismo e da relação afetiva, né?
Já no século XX, o animal entra no campo terapêutico, e aí um marco importante, né, que ocorre com o psiquiatra infantil Boris Levinson, na década de 60. Então, observou que algumas crianças que tinham dificuldade de comunicação interagiam mais facilmente com seu cão, um cão, né, que estava presente nas sessões, ajudando a desenvolver o campo das intervenções assistidas por animais. É bastante interessante, importante, né, porque é um marco muito significativo. Existem outras, né, experiências que vão acontecendo ao redor do mundo também, né, já no século XX, a respeito, então, dessas intervenções, de se observar, já nesses momentos também, né, o quanto a presença dos animais, o contato com os animais, acaba, então, trazendo benefícios, né, de saúde mental para os seres humanos, não só saúde mental, mas também, né? Então, algumas iniciativas, depois eu vou trazer um pouquinho a respeito para vocês também, da própria Anísia da Silveira no Brasil, que foi uma precursora nesse sentido, né? Então, ela utilizava os gatos, né, dentro do hospital, para tratar também, então, né, dos doentes mentais, né? E o quanto essas relações eram significativas, né? Século XXI, né, família multiespécie e a saúde mental. Então, atualmente, muitos animais deixam de ser percebidos como posses, né, e passam a ocupar lugares de vínculo, apego e pertencimento familiar, como eu mencionava para vocês anteriormente, né. Então, essa relação passa, né, e se a gente vai olhar historicamente, de uma relação de trabalho, de sobrevivência espiritual, né, de intervenção para uma relação, um vínculo, na verdade, afetuoso, né, um vínculo de pertencimento. E aí, então, a ciência tem mostrado que o vínculo humano e animal envolve processos biológicos, psicológicos e sociais, né. A ideia central é que os animais não curam por si só, que é a qualidade da relação e do vínculo estabelecido que parece produzir muitos dos efeitos observados, né. Então, a gente percebe que o vínculo não necessariamente é só o contato, mas é o estabelecimento do vínculo, né? Então, inclusive a gente fala, né, hoje, por exemplo, o quanto a gente se toma, né, pelos próprios animais, né? Então, quando acontece algo com o animal, né, o quanto mobiliza as pessoas, quando a gente vê o sofrimento dos animais, o quanto isso mexe, mas quando a gente vai falar dessa ideia de que o animal, né, os animais curam, né, então é esse vínculo mais próximo que vai fazer, então, com que, na verdade, a gente consiga observar esses efeitos, né, dentro dos processos biológicos, psicológicos e sociais dentro da saúde mental, né. Então, o vínculo humano-animal, ele ativa sistemas relacionados ao apego e à regulação emocional. Pesquisas indicam que a interação positiva com animais, né, o contato visual, o toque, o cuidado, proximidade, pode ativar sistemas semelhantes aos envolvidos nos vínculos humanos, especialmente relacionados à ocitocina, conhecida por sua participação no apego, confiança e comportamento social. Então, várias pesquisas, né, depois eu vou trazer algumas também, apontam a respeito disso, né, do quanto o animal acaba auxiliando, né, as pessoas, por exemplo, justamente nessa questão do toque, do vínculo, porque é um vínculo que a gente fala que é sem julgamento, né, então, com o humano, a gente é diferente porque é importante, óbvio, como eu falei antes, ele não substitui, mas o animal, ele não julga, né? Então, assim, quando a gente chega em casa, às vezes passou longe, o dia todo longe do animal, né? E ele vem simplesmente e nos dá carinho, nos dá afeto, né? Ele não fica nos cobrando, né? Mas não chegou antes, não fez isso, não fez aquilo, né? Ele simplesmente, então, nos procura e nos dá esse carinho, né? Que é extremamente significativo. Então, a interação com os animais, ela tem sido associada através dos principais estudos que a gente encontra, né, hoje, por exemplo, né, na literatura, com o aumento de ocitocina, que tem a ver com vínculos, segurança, conexão social, com a redução do cortisol, que é um hormônio associado ao estresse, melhora da resposta fisiológica ao estresse e a sensação de calma e de segurança emocional. Os animais, então, como figuras de apego e base segura, estudos sobre o vínculo humano-animal mostram
que muitas pessoas estabelecem relações com seus animais que apresentam características semelhantes às relações de apego, né? Então, busca de proximidade, sensação de conforto na presença do animal, sofrimento diante da separação ou perda, percepção do animal como fonte de apoio emocional. Depois, então, né, muitos tutores descrevem seus animais como membros da família, como mencionei anteriormente, demonstrando que o vínculo ultrapassa a função de posse ou utilidade. O animal, ele pode funcionar em alguns contextos como uma presença estável e previsível, oferecendo experiências de continuidade, acolhimento e segurança, né? Então, não substitui a presença, o contato com os humanos, mas ele também pode, então, fomentar, né, ampliar, na verdade, essa sensação de acolhimento e de segurança. Ainda, né, o que a gente percebe, então, a redução da solidão e o aumento da conexão social, né, os animais podem atuar como facilitadores sociais, favorecendo conversas e aproximação entre pessoas, senso de pertencimento, rotina e propósito, experiência de ser necessário para outro ser vivo. Isso eu acho extremamente significativo e eu acompanho muito isso na clínica, porque muitas pessoas em depressão, quando têm animais, elas me relatam, né, eu preciso, é como se o animal fosse também o motivo para elas conseguirem sair da cama, né, então, elas não conseguem pensar nelas próprias, muitas vezes, não tem, né, disposição, mas, ao mesmo tempo, pelo vínculo com o animal, elas dizem, né, eu precisava sair da cama, porque senão o meu animalzinho, ele ficava chorando ali ao redor, e eu precisava levar ele passear, eu precisava alimentar. Então, o quanto esse cuidado, essa rotina é significativamente, né, importante para as pessoas, a ponto justamente de fazer com que as pessoas consigam levantar da cama, né? Então, é algo muito recorrente, assim, né? Vários e vários casos, né, de depressão e de outros transtornos que eu acabo tratando também, acabam trazendo, por exemplo, né, esse vínculo significativo com os animais, muitas vezes como o vínculo mais significativo que a pessoa tem. Sobre o desenvolvimento infantil, né, relações socioemocionais. Na infância, os estudos investigam a relação com animais associadas à empatia, cuidado com o outro, reconhecimento emocional, responsabilidade, comunicação. As pesquisas recentes, então, apontam que comportamentos como olhar compartilhado, toque e interação afetiva entre crianças e cães podem estar relacionados a respostas neurobiológicas envolvidas no vínculo social. Vários estudos apontam, por exemplo, que crianças que convivem, né, ou que conviveram com animais de estimação durante a infância, acabam tendo um senso de responsabilidade e empatia muito maior no seu desenvolvimento, né, acabam se tornando adolescentes e adultos mais empáticos e que conseguem ter mais responsabilidade, né, justamente porque elas precisam lidar com várias questões envolvendo, além de todo o afeto, carinho, né, do contato com o animal. Eu acho muito interessante, por exemplo, o contato com o gato, né, então o gato nos ensina muito a respeito de limite. Se eu vou fazer um carinho num lugar onde o gato não gosta, ele vai me mostrar que ele não gostou. E eu vou ter que respeitar, porque senão ele vai ou me morder ou ele vai me unhar. Então, eu também vou desenvolvendo esse senso essa noção do limite nesse contato com o gato, né? Então, eu não posso fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, o gato também dá carinho, o gato também dá afeto. Então, são relações extremamente significativas, e que não é só eu que estou dizendo, os estudos também vêm trazendo, porque são extremamente significativas no desenvolvimento. Quando a gente fala também de desenvolvimento atípico, é também extremamente significativo. Então, há vários estudos a respeito, por exemplo, né, do vínculo. E aí, sobre ecoterapia, poderia falar muito a respeito disso, né? Mas deixei para um outro momento também, né, a respeito, por exemplo, do cavalo, né, o quanto o cavalo acaba sendo esse mediador, né, entre o humano e o próprio praticante de ecoterapia, né, justamente porque a gente consegue perceber o quanto muitas vezes uma criança, né, com um diagnóstico de autismo, consegue estabelecer um vínculo com o animal, e o vínculo com o animal acaba depois proporcionando o vínculo com o próprio terapeuta,
né? Então, na prática, a gente consegue perceber o quanto isso é significativo e o quanto isso faz diferença no tratamento. Hoje eu percebo, né, venho trabalhando com ecoterapia, né, e com os transtornos do neurodesenvolvimento, eu trabalho com avaliação e com neuropsicologia, a gente consegue perceber o quanto a ecoterapia é um dos tratamentos que eu percebo mais eficazes no tratamento pro autismo. Justamente por isso, porque o animal acaba sendo esse mediador. Então, se nos casos típicos, né, no desenvolvimento típico, a gente consegue perceber tantos benefícios, nos atípicos, a gente consegue ainda mais, né? Então, é extremamente significativo que a gente produza conhecimento e que a gente dissemine esse conhecimento para que a gente consiga também, cada vez mais, poder proporcionar para as pessoas esse tipo de cuidado, né? Nas intervenções, então, assistidas por animais, né, esse vínculo humano-animal, nas IA, né, o animal atua como mediador da relação terapêutica, podendo favorecer a criação de vínculo com o profissional, como mencionava anteriormente, a expressão emocional, a motivação para a participação, sensação de acolhimento, redução de ansiedade durante as intervenções. Então, são várias, né, várias coisas que os animais podem, então, proporcionar dentro dessas intervenções, né? E aí, então, né, que esse animal não substitui o vínculo humano, ele amplia possibilidades de encontro, né? Sobre um pouquinho das, né, passando para não me demorar mais, né, então, sobre evidências, né, o que a ciência diz, eu trouxe alguns, eu fiz uma busca. Dessa busca vieram, se eu não me engano, 11 artigos internacionais a respeito, né, dessas evidências entre saúde mental e as intervenções assistidas por animais, e eu vou trazer para vocês alguns dos mais significativos, né? Então, esse sobre ansiedade, estresse e bem-estar, do Huber e outros autores, de 2022, onde eles fizeram uma revisão sistemática e uma meta-análise com estudantes universitários. Então, eles fizeram intervenções breves com animais e eles demonstraram, então, uma redução significativa do estresse, uma diminuição da ansiedade e uma redução do sofrimento psicológico para esses universitários, tá? Deixa eu ver. Outro estudo, né, então, envolvendo sofrimento psíquico e vínculo terapêutico, de Silva e outros autores, 2021, né, que com crianças, idosos e pessoas em sofrimento psíquico. O que eles conseguiram perceber de resultados, né, com esses públicos, né? Uma redução de sintomas ansiosos e depressivos, aumento da autoestima, maior motivação, fortalecimento da afetividade e da socialização. Então, vários benefícios, né, que esse vínculo, então, terapêutico com crianças, idosos e pessoas em sofrimento acabam sendo proporcionados pelo contato com os animais, né, pelas terapias com animais. Onde foi meu? Aqui. Ali, animais como facilitadores da expressão emocional, Stefanini e outros autores, 2015, trouxeram, então, a experiência de saúde mental no CAPS infantil, e a presença do cão, nesse sentido, então, favoreceu maior engajamento terapêutico, redução do isolamento social, expressão emocional, aproximação com cuidado. Então, de novo, né, vários benefícios, então, que são, então, encontrados quando esses cães são utilizados, né, para proporcionar, então, saúde mental num CAPS com crianças, né. Sobre trauma, sofrimento emocional, O'Hare, Guerin e Kirkan, 2015, e Hedinger e outros autores em 2021, estudaram, então, populações expostas a trauma. E aí, os achados deles, então, né, com públicos diferentes, mas que com transtornos de estresse pós-traumático, trouxeram, então, redução de sintomas desses transtornos, redução de ansiedade, de depressão, melhora do funcionamento psicossocial, fortalecimento da sensação de segurança, né? Eu vou passar rapidinho, porque tem mais algumas coisas ainda para apresentar. Então, o que essas evidências apontam, né? As IA, então, elas podem favorecer de uma forma geral. Quando eu peguei esses artigos todos, né, que eu encontrei, o que eles brevemente nos trazem a respeito desses benefícios, né? Então, redução de ansiedade, de estresse, melhora do humor, redução da solidão, interação social, o vínculo terapêutico, expressão emocional, adesão ao tratamento. Então, esses são alguns dos benefícios, então, que as intervenções assistidas por animais podem, então, proporcionar a diversos públicos, né? Desde crianças, pessoas em sofrimento psíquico, idosos, né? Estudantes universitários.
tem vários tipos de públicos que foram sendo estudados, então, a maior parte dos estudos eram estudos de caso, né, mas que trouxeram, então, sobre esses benefícios, né. O que essas evidências, de uma forma geral, apontam? Então, indicam que as intervenções assistidas por animais, elas atuam principalmente sobre dimensões centrais da saúde mental, como regulação emocional, vínculo, pertencimento e conexão social. E isso aqui, se a gente for pensar, é extremamente significativo, porque quando eu trago para vocês lá no começo a respeito, por exemplo, das maiores demandas em saúde mental atualmente, são justamente essas necessidades. Né? Então, as evidências vão apontando para a gente também que as intervenções assistidas por animais, elas podem, de alguma forma, trazer, então, muitos benefícios para a nossa saúde mental, dentro das demandas atuais, né, que a gente tem de saúde mental. Né? O que é importante lembrar dentro disso tudo, né? A necessidade de mais estudos longitudinais, de poder se acompanhar, então, ao longo do tempo, né, sobre esse vínculo, né, e como essas intervenções vão acontecendo, né? Amostras maiores, porque normalmente o que a gente consegue perceber são estudos de caso, né? E também protocolos mais padronizados. É difícil também, porque não são. A gente fala, quando fala de protocolos mais padronizados também, de uma ciência mais cartesiana. E nem sempre isso é possível da gente conseguir perceber, por exemplo, somente numa relação, né? A partir do momento em que eu faço um estudo de caso e trago dados mais qualitativos, né? Então, eu vou trazer da minha experiência, eu vou trazer da minha prática, né? Então, é importante também que a gente consiga trazer esses dados, né, mais quantitativos, para a gente conseguir, inclusive, justificar, né, políticas públicas, práticas, né, que essas práticas possam ser ofertadas para as pessoas, né? E aí é importante lembrar também, né, que o animal, ele não é uma técnica, ele é um mediador de relações. A gente também não está, né, trazendo, e aí eu acho que é importante porque é uma questão ética, né, o animal somente como um objeto que vai me servir, porque se eu entender que é isso que vai acontecer, eu vou acabar abusando também do animal, eu não vou tratá-lo como ele deve ser tratado, e isso também aí não vai ser terapêutico, né. Bom, ainda então, importante lembrar que cuidar em saúde mental é construir possibilidades de encontro. As intervenções assistidas por animais nos lembram que o vínculo, a presença e a relação também são tecnologias de cuidado. Então, quando a gente fala de tecnologias, a gente tende a pensar, por exemplo, em equipamentos sofisticados, a gente tende a pensar, por exemplo, né? É interessante porque existem alguns estudos que utilizam ou que querem utilizar cavalos mecânicos, por exemplo, como se fosse um cavalo de ecoterapia, e é extremamente significativo da gente poder pensar nisso, porque ele simula o movimento do animal, mas ele não é o animal, né? Então, ele não tem o toque, ele não tem é o vivo, né? Então, o quanto a gente poder pensar que essas tecnologias mais duras, né, não substituem, na verdade, né, essa relação que é com o que é vivo, com o animal, e que o quanto esses animais, eles também são tecnologias de cuidado, né, e que merecem também o nosso apreço, merecem também o estudo e merecem também a nossa importância, né. Um pouquinho da Anísia da Silveira, né, que eu sou muito fã, assim, né, do trabalho dela. Então, no livro, né, Gatos, a Emoção de Lidar, ela afirmava que os felinos amam o silêncio, cultivam a concentração e são verdadeiros pilares de apoio emocional, afirmando: sem dúvida, para muitos desses doentes, os animais eram a única linha de vida para a saúde mental. Né? Então, o quanto ela foi precursora em vários sentidos, né, da saúde mental no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, né, e, ao mesmo tempo, essa sensibilidade e percepção que ela já tinha a respeito da importância, né, dos animais. O próprio Freud, enfim, né, vários autores aí dentro também da própria psicologia, né, que tinham uma relação muito próxima com os animais, traziam muitas vezes a respeito disso, né, e o quanto eles conseguiam, então, ter essa sensibilidade também para poder passar a respeito dos próprios animais, né. Enfim, queria agradecer, né, o convite, né, por vocês estarem também aqui me ouvindo nessa tarde de sábado. Aí tá um pouquinho dos meus animais também, né, quis trazer um pouquinho deles, assim, dos que convivem mais diretamente comigo. O meu Chico, que é o meu gato cinza, que já não tá mais comigo, que já virou uma estrelinha,
né? Mas dos meus outros todos que estão aqui em casa e vários outros que não estão aqui em casa, né? Mas que eu também tenho o contato, né? E o carinho deles também, do quanto eles são também extremamente significativos e importantes na minha vida, né? Deixo aí os meus contatos, né? Meu e-mail, enfim, o WhatsApp, para quem tiver interesse, quem quiser conversar um pouco mais, quem quiser saber um pouco mais também, né? Continuo provavelmente como docente agora também, né? Na próxima turma. Fico muito lisonjeada e feliz com isso. E, enfim, né? Acho que o meu sentimento maior aqui é de gratidão por poder compartilhar um pouquinho com vocês também das minhas pesquisas, das minhas buscas, dos meus desejos, da minha trajetória. Tá bem? Muito obrigada. Obrigado, professora. A apresentação foi muito ótima. Tenho certeza que todos gostaram. Esperamos aí que você possa contribuir com a gente na nossa terceira edição. Com Esperamos fazer no certeza, próximo ano. com certeza. Obrigada, Fernando. Obrigado. Pessoal, a próxima apresentação é com a professora Liana e vai ter início daqui a 10 minutinhos. Então a gente vai deixar aí. O YouTube ele segue no ar, então vocês podem continuar logados, tá? E daqui a 10 minutinhos, então, a professora Liana entra com a apresentação dela.